Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este quadro, O Novo Inconsciente. Um quadro da terapia de reprogramação generativa em que a gente explica de forma simples e tranquila como funciona o seu mundo emocional. Hoje, nós vamos tratar de algumas questões que se conectam muito ao universo masculino, que são as disfunções eréteis, notadamente a ejaculação precoce e a impotência sexual. Há alguns anos atrás, chegou no meu consultório um rapaz cerca dos 30 anos de idade. Lembre-se que a gente sempre vai mudar as características ou dados que possam identificar os nossos clientes. Então, de fato, quando eu falar às vezes quando eu disser que eu estou falando de um homem negro, estou falando de um homem branco, uma pessoa alta, estou falando de baixa e etc, tá certo? Então, esse disclaimer é importante para que você saiba que a gente jamais vai expor qualquer dos nossos clientes. Dito isto, vamos lá. O que acontece é o seguinte: esse rapaz chegou por volta dos 30 anos de idade e veio com uma característica muito comum entre os homens que têm esse tipo de disfunção, dependendo da sua gravidade, o impacto vai ser maior ou menor, naturalmente. Ele chegou com uma autoestima extremamente abalada. E esta autoestima danificada, abalada, estava trazendo repercussão no seu comportamento no dia a dia, a ponto dele evitar, por exemplo, evitar sair, evitar festas, evitar contato com mulheres. Por quê? Cada vez que ele tinha contato com alguma mulher, automaticamente a mente dele começava a alugar um apartamento inteiro na cabeça e ficar angustiado, porque ele sabia que não podia passar dali, ele não podia passar de um contato casual, porque se ele avançasse e fosse necessário ter alguma relação sexual, para ele aquilo já começava a se transformar num grande peso, num grande monstro. Perceba o quanto isso vai trazendo sofrimento, quanto vai invertendo a qualidade de vida e o pensamento sobre a vida, né? Porque normalmente é natural que os homens queiram mais sexo, ou queiram buscar as mulheres para construir uma série de coisas, inclusive ter relações sexuais, obviamente. E aí, essa é uma situação que a gente começa a perceber que começa a mudar a lógica natural das coisas. Pois bem, e comecei a conversar com ele e comecei a explicar para ele. Primeira coisa que a gente procura fazer sempre é a psicoeducação, é explicar como funciona, qual a lógica daquele determinado transtorno. E no caso da ejaculação precoce, isso está muito, muito ligado a gatilhos e ansiedade. E vamos deixar isso claro ao longo do nosso vídeo. Pois bem, conversando com ele, explicando tudo isso, eu pedi para que ele relatasse os principais momentos mais difíceis, os mais impactantes, que ele acha que tem alguma coisa a ver com aquilo ali. E o primeiro relato dele foi muito interessante. A primeira coisa que veio à mente dele foi o seguinte: olha, eu tive minha primeira relação sexual, não foi excepcional, mas foi normal, não foi satisfatória, digamos assim. Pois bem, segue a vida. E 2 anos depois, foi quando ele disse que encontrou, de fato, ali o marco do que seria o principal problema. Foi ali que começou, foi a gênese de todos os problemas dele na área sexual. E o relato foi o seguinte: ele disse que estava numa festa em uma cidade com praia, estava na praia, e essa festa se estendeu até a madrugada. E lá para a madrugada, depois de ter bebido bastante, perceba, álcool não é o melhor amigo das relações sexuais, principalmente para o homem. Ok, ele tinha bebido bastante. A segunda coisa é que ele estava flertando com a menina que ele julgava muito superior a ele. Digamos que seja, sabe aquela expressão? Muita areia para o meu caminhãozinho? Basicamente foi isso que ele me escreveu. Então, ele já se sentia um quanto intimidado. E aqui é interessante lembrar uma coisa: de vez em quando a gente ouve relato de mulheres se queixando que os homens não chegam junto, não chegam perto. Até mesmo algumas mulheres com algumas características específicas dizem que é como se os homens sentissem medo dela. Nesse caso, nós temos uma situação muito comum chamada caliginefobia. O termo é estranho, mas quer dizer o seguinte: é medo de mulheres muito bonitas e muito poderosas, ou muito poderosas. E isso acontece, gente. É muito comum o homem se sentir inseguro. Não estou dizendo que são todos os homens, evidentemente, mas é muito comum o homem se sentir inseguro diante de uma mulher que ele julga muito mais bonita do que o padrão dele, ou muito mais poderosa, ou muito poderosa. E isso causa insegurança. Insegurança ativa a ansiedade, ok?
Então nós temos dois gatilhos aí. Então muitos homens até evitam chegar perto de mulheres que eles consideram muito bonitas ou muito além do padrão dele, ou muito poderosa, porque ficam intimidados. Isso de fato ocorre, tá? E ao sentir intimidade, eles se sentem inseguros. Numa relação sexual, eles estão inseguros, estão com ansiedade. A dificuldade para ter uma relação sexual saudável vai ser muito maior e muito provavelmente ele, se ele tiver nessa situação, ele vai acabar tendo uma ejaculação precoce ou até mesmo pode ter um problema temporário de impotência, ou seja, ele não conseguir ter ereção. Tudo isso causado pela cabeça. Então esse termo caliginefobia muitas vezes frustra muito as mulheres, porque elas não sabem, ou às vezes até se sentem meio amaldiçoadas, digamos assim, pela situação, pelo cargo que ocupam, pela situação que elas ocupam na sociedade. E existe. Então o termo é esse, caliginefobia, que é o medo que os homens sentem, ou a insegurança que os homens sentem diante de mulheres muito bonitas ou muito poderosas. Anota isso. Pois bem, no caso dele, ele disse que a situação era essa. A mulher era muito bonita, era muito gostosa, era muito além dos padrões dele. E estava rolando, e não tinha muito para onde ir ali, e eles resolveram então ir para praia, para areia mesmo, né? E ele disse que começaram a se agarrar, encostado num barco, numa jangada, uma coisa assim, de madrugada. Agora perceba a situação. Extremamente expostos, 3, 4 horas da madrugada, um lugar que ele não conhecia, uma cidade que ele não conhecia, exposto a algum bandido, assaltante, qualquer coisa. Então, perceba que toda a situação era extremamente ansiogênica, ou seja, geradora de ansiedade. Era uma situação em que ele estava com a mente ativa, e a gente fala do cérebro reptiliano, que é o cérebro que cuida do teu mecanismo de defesa, de proteção, de instintividade. Então, naturalmente, ele estava com esse grau de ativação, de autoproteção ativado, óbvio, né? Se bem que o álcool rebaixa um pouco essa sua hiperatenção, mas ele estava nessa situação. Além disso, já estava ansioso em função da caliginefobia, como eu falei, né? Então, tudo isso. E eu tenho outra característica também. A mulher era mais velha que ele tinha 17 anos. Então, perceba que foi um pacote completo. De fato, foi um pacote completo, porque o grau de ansiedade dele subiu bastante. E aí, mal começaram a se pegar, a se tocar, ele disse que 2, 3 minutos, ele já teve a ejaculação precoce. E aí foi extremamente frustrante para ele, mas isso não foi tudo. A mulher ficou revoltada, indignada e falou uma série de coisas e escrachou realmente ele. Falou coisas assim realmente bem absurdas e, resumo da história, desqualificou ele como homem, disse que ele não era homem. Enfim, então perceba, isso foi o registro e o gatilho. O gatilho porque a partir daí ele começou a ter dificuldades cada vez mais crescentes diante de outras relações. E segundo, o registro, porque fica registrado. E o teu inconsciente guarda essas situações, mas guarda com os mínimos detalhes, mesmo que você não se lembre conscientemente de tudo que aconteceu. Mas o teu inconsciente, num nível abaixo da memória consciente, guarda tudo aquilo. E é o que acontece? Todas as vezes que essa pessoa vai ter uma relação sexual, automaticamente o gatilho é disparado. E quando é disparado, vem o que eu chamo de retraumatização. Esse retraumatismo é quando a pessoa, ou mesmo politraumatismo, na verdade, ele se traumatiza muitas vezes. Por quê? Porque ele já está numa situação, traz uma situação de segurança. Agora imagine como poderia ter sido e como foi, de fato, a segunda relação sexual desse rapaz. Na segunda relação sexual, ele já estava com todo aquele medo, toda aquela angústia, tudo aquilo que estava registrado nele. E aí, foi para a segunda relação tenso, ansioso. Se você fica tenso e ansioso, seja homem ou seja mulher, você dispara adrenalina. E a adrenalina tem um efeito muito importante no teu corpo e muito danoso, depende da situação. Durante o ato sexual, a adrenalina ela é péssima. Por que é péssima? Porque a adrenalina é vasoconstritora. E tanto o homem quanto a mulher, para terem entumecimento, expansão, né, e maior sensibilidade do órgão genital, na hora que você está começando a ter relação sexual, começa a haver uma liberação natural de óxido nítrico, que faz com que haja um entumecimento, um relaxamento dos vasos. Os vasos começam a se encher de sangue e, naturalmente, as terminações nervosas ficam mais expostas, tanto no homem quanto na mulher. E aí o que acontece? Como diz uma sexóloga,
O brinquedinho do homem é de armar, a da mulher é de abrir. O do homem é de armar. Significa que ele vai depender muito mais desse relaxamento e dessa quantidade de sangue para naturalmente ter a ereção. E se ele não tem isso, ou seja, se ele está com um grau muito grande de adrenalina, a adrenalina está fazendo uma vasoconstrição. É o contrário de vasodilatar. Se está vasoconstringindo, o que está acontecendo, ele não consegue ter uma ereção normal, satisfatória. E aí vem a impotência, a incapacidade de ter sua potência plena. Percebe? E quando tem essa potência plena, muitas vezes com muito esforço de concentração do homem, ele simplesmente não consegue controlar o impacto daquele todo estresse e acaba ejaculando rápido. Então, na segunda vez que ele foi ter relação sexual depois disso, o que aconteceu? A mesma coisa. E quando aconteceu a mesma coisa, ele ficou ainda mais ansioso, ficou ainda mais nervoso, ainda mais angustiado, e aí começa toda a série de autoacusações, de autopunições, em que a gente começa a se punir, começa a dizer que o próprio homem, né, começa a dizer, isso acontece com todo mundo, começa a dizer, se autopunir, começa a dizer coisas como, por exemplo, eu não sou de nada, eu não sou capaz, eu não sou homem, eu não tenho solução, o que é que eu vou fazer agora, eu não sei como lidar com isso, eu sou amaldiçoado, vai ser assim pro resto da vida, eu estou condenado, enfim, é terrível. E aí, quanto mais o homem busca, então, outras relações para tentar resolver isso, mais a situação piora. Porque todo momento em que ele vai ter uma relação sexual, as coisas vão se agravando, os gatilhos vão disparando, e agora, gatilhos que ficaram cada vez mais fortalecidos. Percebe como a lógica é muito simples? Um gatilho é capaz de fazer um estrago terrível na vida da gente. Um outro relato interessante que mostra como isso pode ser destrutivo, inclusive para o próprio relacionamento, foi um empresário que chegou relatando que ele estava há 3 meses sem conseguir ter uma relação direito, porque ele não conseguia ter ereção. E até os 3 meses era tudo normal, estava tudo bem. De repente, segundo ele, de uma hora para outra, tudo começou. Agora, uma outra coisa que estava deixando ele muito angustiado era o sofrimento que isso estava causando na sua noiva. Por quê? De acordo com ele, a sua noiva estava chorando frequentemente, acusando ele e tendo certeza de que ele não a amava mais. Ele tentou de tudo, tentou explicar aquilo que ele nem conseguia, porque ele não conseguia entender porque que ele não estava tendo, conseguindo ter a relação sexual. Não porque ele não tivesse vontade, perceba, não era baixa de libido, não era nada ligado a nenhum problema químico, não. O problema dele era que ele simplesmente não estava mais conseguindo ter ereção. E isso estava causando um transtorno terrível com a noiva, porque ela tinha convicção de que o problema era ela, porque ele não tinha mais tesão nela, que ele não amava mais, que ele não gostava mais, que ela não era mais capaz de causar nenhuma sensação nele. E por mais que ele tentasse explicar aquilo que ele não conseguia, porque ele não tinha ideia do que estava acontecendo, ele não conseguia. E a situação estava muito, muito difícil. É claro que aí ela começou a ficar insegura, ela começou a achar que ele estava traindo ela, ela começou a tentar rastrear telefone, brigar por ciúmes, enfim. De uma hora para outra, a relação virou um verdadeiro inferno. E novamente, buscando sempre a lógica, explicando sempre que existe uma lógica em todas as nossas emoções, toda emoção tem lógica, é isso que a gente repete sempre com frequência, para simplificar sempre o entendimento do que ocorre com a gente, principalmente no mundo emocional. Eu perguntei para ele, tá, foram 3 meses para cá. O que aconteceu exatamente há 3 meses atrás? Qual foi o evento mais significativo ligado a essa área sexual que ocorreu há 3 meses atrás? E ele disse, olha, eu trabalho com eventos, eu estava num período muito puxado, mais de um mês, montando eventos em várias cidades do Brasil, então viajando bastante. E normalmente, toda vez que eu volto, passo 2, 3, 4 dias viajando, volto, e quando volta que a gente tem algum contato, a gente consegue ter relação sexual. E eu estava trabalhando bastante, num ritmo muito puxado, muito mais puxado do que é comum para mim. E o que aconteceu foi que, determinado dia, eu estava muito, muito, muito cansado, exausto já. A gente foi ter relações sexuais, porque ela queria, eu não estava nem tão afim, porque eu estava muito cansado. E aí eu não consegui ter ereção. E ela começou a ficar assustada e ela começou a chorar. Ela começou a achar que era com ela. E a partir daí, todas as vezes que eu vou ter relação sexual, eu não consigo. E o meu raciocínio foi muito simples. Olha, vamos lá. Você não conseguiu ter relação sexual porque você não teve energia, força. Ele disse, a primeira vez foi, mas as outras não. Eu falei, sim, é natural. A primeira foi por cansaço físico. Mas aí, com a reação dela, você teve um gatilho instalado. É óbvio.
Na segunda vez, quando você foi ter relação sexual, você estava relaxado ou você ficou tenso por causa da ter falhado na primeira e a reação dela? Ele falou: "Não, fiquei um pouco tenso, claro". Aí eu perguntei: "Um pouco? De 0 a 10, quanto você ficou tenso?". "Ah, uns 7, 8". Isso não é pouco tenso, isso é bastante tenso. E aí todas as vezes que você vai ter relação, o que acontecia? Aí ele falou: "Não", aí eu ficava mais tenso. Então o seu problema é, você não consegue ter ereção, porque você fica muito tenso, porque gerou um gatilho, cada vez que a coisa piora, você fica ainda mais nervoso. É muita tensão, muita pressão, na cabeça na hora de você, ter relação sexual. Ele falou: "Mas o fato de eu estar ansioso é capaz de me deixar sem ter ereção? Porque eu já tive relações sexuais em momentos, assim, bem tensos e tal, e consegui ter". Eu falei: "É, a adrenalina funciona muito bem até um certo ponto, mas quando a adrenalina passa de um certo limite, que faz com que você tenha realmente um dos efeitos mais importantes, que é a vasoconstrição, aí você não consegue ter nenhuma relação, nenhuma ereção. Por quê? Porque os vasos não conseguem relaxar nem o mínimo possível para que você tenha um mínimo de potência sexual. Isso varia, né? Dependendo do grau de tensão ali, você pode ter um maior ou menor relaxamento, ter um pouco mais de ereção ou um pouco menos, enfim, de acordo com a situação. Ele falou: "É, realmente faz sentido". Neste caso, funcionou de forma muito simples, apenas uma conversa. É claro que normalmente a gente procura reestruturar e reprocessar toda essa situação, mas neste caso foi necessário apenas uma conversa. Eu pedi para que a noiva dele viesse até o consultório e eu procurei somente dar uma aula para ela sobre fisiologia. Eu procurei mostrar para ela que o homem precisa de fato estar bem relaxado no ato sexual. Por quê? Porque é preciso que haja uma vasoconstrição para poder ter ereção. E não era com ela. O problema não era com ela. E é natural que o homem, e isso é uma coisa importante, gente. É natural que o homem broche, como se diz. Quando os homens normalmente dizem que nunca brocham e tal, isso é piada, brincadeira, é um papo mentiroso. Por quê? Porque, na verdade, é natural que o homem broche. Por quê? Se ele está cansado em excesso, se ele bebeu, por exemplo, se ele não está concentrado naquilo, se está com problemas na cabeça, ele não vai conseguir ter a concentração, o relaxamento suficiente para aquilo. E é necessário que haja um relaxamento para que haja todo um entumecimento e todo um preenchimento de um órgão, se preencha de sangue para que ele tenha ereção. E o problema tá quando o homem muitas vezes começa naquela situação que ele não consegue ter ereção, ele já começa a ficar nervoso, ansioso, preocupado, e isso só vai piorando a situação. E quando repercute para a mulher, pior ainda. Então, acho que esses 2 pontos são muito interessantes para a gente entender, né, que, primeiro, é preciso que o homem, esteja muito relaxado, muito tranquilo, né, muito focado, no que ele está fazendo para que haja relaxamento, e o contrário disso é muito danoso, quando ele tem uma vasoconstrição em função da adrenalina, por estar nervoso, ansioso, tenso, preocupado, com a cabeça cheia de problemas, enfim. O homem com ejaculação precoce, ele normalmente tem uma jornada. Qual é a jornada do homem com ejaculação precoce? Primeiro, ele procura se informar e ele procura internet. Só que a quantidade de informações desencontradas que nós temos é absurda. E perceba, não é somente as informações desencontradas encontradas na web, não. Há também muitos profissionais de saúde que não têm consciência plena, não conhecem de fato esse transtorno e acabam dando diagnósticos estranhos ou caminhos de tratamentos muito curiosos. Perceba, no Brasil mesmo e no mundo, muitas vezes já se utilizou como conduta médica se fazer cirurgia para aprofundar a região nervosa na parte inferior do pênis. Dessa forma, teoricamente, o homem teria menor sensibilidade. Isso nunca funcionou. Todos os homens que passaram por esse tipo de cirurgia nunca tiveram sucesso. Uma outra coisa é retirada da região ao redor da glande, do prepúcio. Então, para quê? Para fazer com que a glande peniana fique mais exposta. Ao ficar mais exposta, ela tem contato mais com o tecido, com a roupa que ele está usando, isso vai diminuindo, teoricamente, a sensibilidade. Normalmente, isso não funciona. Por que não funciona nunca funcionou esse tipo de conduta? Simples. Porque a ejaculação precoce não está construída, não está fundamentada, não está originada no tecido peniano, ou seja, não é no pênis o problema. Não é por causa do contato, porque ele tem sensibilidade demais. Não. Por quê? Porque muitos homens relatam que têm a ejaculação precoce sem sequer tocar no pênis, sem que a parceira ou o parceiro que está tendo relação sexual ali toque no pênis dele.
Ou seja, a questão não é de sensibilidade peniana. E isso, infelizmente, foi adotado como conduta médica por muitos e muitos urologistas, inclusive, que adotaram isso, recomendaram para os seus pacientes e fizeram cirurgias que foram simplesmente inúteis para aquele paciente. Porque a lógica indica que você não pode tratar uma coisa que a causa não está ali. Você trata algo aqui, mas a causa está aqui. Como? Não tem lógica isso. Perceba que, na realidade, isso às vezes chega até a ser um pouco assustador. Por quê? Porque é o próprio médico, muitas vezes, que ainda recomenda eventualmente esse tipo de conduta. E não é definitivamente esse o caminho. É claro que a cirurgia para retirada da pele ao redor da glande, ela é muito saudável para outros fins, o estético ou principalmente para evitar até mesmo câncer peniano. E isso tem sido aprovado, isso é muito bom. Então, para esse fim, ok. Mas não para uma pessoa que está buscando tratar a ejaculação precoce. Um outro passo dessa jornada é que muitas vezes o homem começa a procurar fórmulas mágicas. O desespero muitas vezes leva a pessoa a procurar fórmulas mágicas. Ou seja, substâncias que tomaria, comprimidos, pomadas, cremes que retardariam a ejaculação precoce. Infelizmente, também não funciona. Porque, de novo, a ejaculação precoce não está baseada no pênis, não são fatores necessariamente orgânicos. Outro caminho que muitas vezes a pessoa que tem ejaculação precoce, o homem que tem ejaculação precoce, já passou ou passa, durante o ato sexual, tentar se concentrar em outra coisa. Agora imagina o sofrimento. Você está numa relação sexual que o mais prazeroso da relação é você estar ali presente com seu parceiro e você simplesmente tem que estar pensando em outra coisa para tentar diminuir a sensibilidade, a concentração, a recepção de prazer daquele ato. Funciona? Também não funciona. Outras vezes nós vemos recomendações para que o homem se masturbe antes de ter a relação sexual. Isso funciona até uma certa idade, quando o homem é jovem, está com um grau de testosterona muito alto e ele consegue ter um período de recuperação entre uma relação sexual e outra muito pequena. Mas se ele já começar a ser um homem mais maduro, mais idoso, e começa a ter a diminuição de testosterona, ele começa a ter um intervalo muito maior de recuperação entre um ato sexual e outro. Acaba não funcionando. Além do fato que a pessoa tem que o tempo todo estar planejando quando é que ele vai ter relação sexual. Enfim. Outras vezes se utiliza normalmente, naturalmente, utilizam comprimidos. Os comprimidos, as drogas que a gente sabe aí que realmente funcionam para manter a ereção, são muito boas. Quando o homem consegue ter a segurança, a tranquilidade de que aquilo funciona e ele se acalma, ele muitas vezes consegue evitar. Mas, normalmente, essas drogas elas funcionam para aumentar a ereção e não necessariamente para evitar a ejaculação precoce. Porque, perceba, a ejaculação precoce não está no órgão peniano, está na cabeça. E o que faz com que o homem tenha ejaculação precoce? Gatilhos que são disparados ligados à ansiedade. É a ansiedade que faz com que o homem tenha ejaculação precoce. Perceba que eu não estou dizendo que necessariamente o homem que tem ejaculação precoce, ele tem que ser uma pessoa extremamente ansiosa. Não. Ele pode ter um gatilho ansiogênico ligado àquilo. Aquilo ali, aquele evento, pode sim disparar um gatilho de ansiedade muito grande, mesmo em pessoas calmas, relativamente tranquilas. Mas essa não é a regra de fato. A regra é, normalmente, um homem que tem ejaculação precoce é porque ele já tem uma predisposição a esse quadro em função da sua ansiedade. Então, homens ansiosos, homens que têm ansiedade, têm uma tendência muito maior, mas predominantemente maior, para ter ejaculação precoce. Por quê? Porque a ejaculação precoce ela chega a atingir até 25% dos homens. E por que essa prevalência é tão grande? É simples. O grau de ansiedade na nossa sociedade é muito alto. E se o homem é ansioso e ele leva essa ansiedade por N fatores para a cama, para a relação sexual, é óbvio que ele vai ter uma descarga de adrenalina, e quanto mais adrenalina, menos capacidade de controlar a ereção ou de controlar o ato sexual. Por quê? Porque, na verdade, ele está ali em pânico. Ora, se ele tem qualquer gatilho que dispara adrenalina naquele momento, e como para o homem, a relação sexual
é algo muito importante e falhar na relação sexual é algo absurdamente importante para ele, ou seja, causa um dano muito grande, é algo que amedronta muito ele, então se ele já é ansioso, ele já dispara um monte de gatilhos. E isso vai fazer com que ele tenha ainda mais produção de adrenalina, e quanto mais adrenalina, menos vasoconstrição, perdão, mais vasoconstrição. Quanto mais vasoconstrição, mais dificuldade de manter aquela ereção com qualidade, mais ansioso ele fica, mais nervoso ele fica, e aí mais rápido ele vai ter ejaculação precoce. Percebe? Tudo tem lógica, o raciocínio é muito, muito simples. A melhor prova que você pode ter da relação íntima, da conexão muito íntima entre ansiedade, adrenalina e ejaculação precoce, é algo que ocorre muito comumente com profissionais do sexo, ou garotas de programa, ou garotos de programa, enfim, que já têm experiência na sua profissão. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes eles relatam o seguinte: recebeu um cliente, vai atender um cliente e esse cliente está muito nervoso. Se ele está muito nervoso, muitas vezes ele não consegue nem ter ereção. Por que não consegue ter ereção? Porque a ansiedade faz com que haja vasoconstrição e ele não consegue ter ereção. Perfeito. Ou outras vezes, ele fica tão nervoso, tão ansioso com aquilo, que tem ejaculação precoce. O que esses profissionais do sexo mais experientes dizem, que fazem? Bem simples. Eles procuram tranquilizar a pessoa, procuram sentar, pede para tomar um drink, vamos conversar, e começa a falar da vida, falar de coisas aleatórias, enfim, começam a bater papo e conversar. Aí o que acontece? A pessoa começa a relaxar, o cliente começa a relaxar, e quando ele começa a relaxar, ele começa a ter ereção novamente. Eu me lembro de um caso muito interessante de uma profissional do sexo transexual, que ela disse que começou a ter, com o passar do tempo, ela começou a ter uma quantidade de clientes muito recorrentes, ou seja, clientes fixos, por causa disso. Eu fiquei curioso, mas por que exatamente? Ele disse: é simples. É o seguinte, como aqueles clientes que tinham mais, ela chamou de nervosinhos, veja, nervosinhos, pessoas nervosas. Olha que interessante, nessa maneira dela retratar a situação. Ela disse: quando eu percebia que aqueles meus clientes eram mais nervosos, estavam mais ansiosos, aí o que eu fazia? Eu procurava acalmar, tranquilizar, conversar bastante, enfim. Aí eu falei, funcionava como uma terapia, na verdade. Ela disse: exatamente, eu era meio que uma terapeuta deles. E aí, muitos começavam a voltar, e durante muitos anos eu tive clientes fixos, durante muitos e muitos anos. Por quê? Porque comigo eles conseguiam ter relação sexual. E por que conseguiam ter relação sexual com ela? Simples. Porque ela entendia esse mecanismo. Então, acalmava, tranquilizava, distraía, conversava. Quando esses homens conseguiam relaxar, eles conseguiam ter ereção e eles conseguiam ter o ato sexual. Percebe a conexão entre uma coisa e outra? Muito simples, não é? Então aqui nós já temos uma notícia fantástica, que a TRG é uma terapia que tem protocolo adequado para ajudar os homens que sofrem com disfunção erétil ou com impotência sexual, desde, claro, que esses transtornos tenham causas mentais, emocionais. Né? Tem repercussão física? Tem, mas a causa normalmente é emocional. É claro que para isso é preciso descartar toda e qualquer origem ou causa orgânica. E é primeiro preciso que esse cliente vá ao médico e procure, de fato, examinar se ele não tem nenhuma deficiência vitamínica, se não tem nada errado com o corpo dele, ok? A segunda coisa é, uma vez que isso foi descartado, aí sim, ele deve procurar uma terapia psicológica. Como eu ia dizendo, a TRG tem estrutura e protocolo para auxiliar esses homens nessa caminhada, nessa jornada, com resultados muito bons. Mas é importante um aviso. Em nenhum momento, nem o terapeuta, nem essa pessoa, nem o cliente, pode ficar muito angustiado, muito ansioso com quantidade de sessões, porque normalmente é algo que é um processo que é construído ao longo do tempo. E sim, mesmo que a TRG seja uma terapia calcada na filosofia da terapia breve, transtornos como disfunção erétil, como ejaculação precoce, requerem muito mais sessões. E o motivo é muito simples. O terapeuta da TRG, ao utilizar o protocolo, ele vai reestruturar a sua vida em várias fases, inclusive desde a infância até a vida adulta, vai inclusive trabalhar medos futuros, enfim, vai trabalhar uma série de situações num protocolo muito bem estipulado, muito bem determinado. Só que, como isso é algo que gera um grau de ansiedade gigantesca no homem, todas as vezes que ele for para aquela situação, mesmo que ele tenha se retrabalhado ou reprocessado tudo que foi feito, todos os gatilhos emocionais, eventualmente, pode ser que a pessoa se desespere, se angustie. Então, todos esses processos vão sendo trabalhados exaustivamente
pouco a pouco, o homem vai ter uma reeducação com a sua vida sexual, vai entender, compreender como isso tudo funciona e, pouco a pouco, ele vai adquirindo a confiança que necessita. Não estou falando aqui de anos e anos, mas também estou dizendo que são semanas. Eu tenho muita preocupação com isso, porque como sou homem, eu sei exatamente o dano que isso causa na autoestima do homem. E a gente precisa fazer com que as pessoas tenham consciência para trabalhar de forma muito, muito séria, tá certo? Então, nós não podemos jamais prometer resultados. O que a gente diz é o seguinte, baseado no passado, nós vemos que esse protocolo tem resultados muito positivos. Agora, seja você terapeuta, seja você cliente que está utilizando TRG, neste caso, é preciso que você tenha muita consciência de que esse é um processo que tem que se trabalhar com muita calma, com muita dedicação, para que os resultados realmente apareçam. Combinado? Esperamos que tenhamos ajudado, esclarecido bastante nessa temática que é tão difícil para a classe masculina. Um grande abraço e até o próximo vídeo.